Aleluia! Você tem uma glória a Deus aí, irmão? Amém. Pode se assentar. Estamos ainda no nosso seminário de discipulado. Amém. Recebemos palavras tão poderosas, né, no domingo, ontem. Momento muito especial. Mas temos mais coisas a falar sobre discipulado. Eu gostaria que ficasse em pé agora só os discipuladores. Quem são os discipuladores? Aqueles que discipulam. Então, só os discipuladores vão ficar em pé. Amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida desses irmãos. Amém. Então, esses irmãos hoje é que são os discipuladores da palavra e poder. Agora vão ficar de pé apenas aqueles que são discipulados. Ok? De repente você não é um discipulador, mas você já é discipulado. Fica de pé, por favor. Amém. Oi? Quem é discipulado. Quem é discípulo. Quem está sendo discipulado. Amém. Tem mais discípulo do que discipulador. Vocês viram, observaram? Tem mais discípulo do que discipulador? Amém? Pode se assentar. Agora vai ficar de pé quem não está sendo discipulado. Por favor. Fica de pé. Por favor. Quem não tem ainda um discipulador. Amém. Vocês podem se assentar. Agora vai ficar de pé quem quer ser discipulado. Quem não é e quer ser discipulado. Fica de pé, por favor. Amém. Agora eu vou pedir para os... Permaneçam de pé, por favor, os que querem ser discipulado. Porque discipulado tem que querer. Quem quer ser discipulado, permaneça de pé. Quem não é e quer, permaneça de pé. Agora, os líderes de região vão ficar de pé e vão dar uma olhada nessas pessoas e vejam se fazem parte da sua região. Os líderes de região, por favor. Região azul está aqui, verde, vermelha está aqui. Sueli desceu, não sei se o Silvino está aqui. E região amarela, cadê o Rômulo? Viu aí, Rômulo? Ok? Pode se assentar. Por que eu fiz isso? Para a gente ter pelo menos uma noção básica, uma ideia de como está o discipulado na nossa igreja, na questão de números, né, de quantidade de pessoas, tanto que são discipuladas, também quantos discipuladores nós temos, e também quantas pessoas ainda não estão e que querem serem discipuladas. Então, para essas pessoas serem discipuladas, nós precisamos de mais o quê, gente? De quê? Discipuladores. Nós precisamos de discipuladores. Nós vimos essa semana, nesse final de semana, e na realidade nesse começo de semana, né? Muitas coisas maravilhosas, exemplos espetaculares, incríveis que o pastor Danilo deu. E hoje nós vamos continuar falando um pouquinho mais sobre isso. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Mateus capítulo 28, versículo 16 a 20. Amém? Mateus capítulo 28. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. E o capítulo 28 é o último capítulo do livro de Mateus. E nós vamos ler do 16 ao 20. Eu vou ler e vocês vão acompanhar, ok? Amém? Todo mundo já abriu? Diz assim a palavra de Deus: os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram. Mas alguns duvidaram. Sempre tem os que duvidam, né, irmãos? É um problema sério. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém? Você crê na palavra de Deus? Você crê que Jesus está com você hoje? Que o Espírito Santo está aqui nesse lugar? Amém?
Irmão, por que você pode e deve discipular? Pergunta para a pessoa do seu lado aí, por que você pode e deve discipular? Você sabe? Você sabe por que você pode e deve discipular? Gente, nós estamos vivendo em um tempo em que muitas vezes os crentes, não dessa igreja, tá, gente? De outras igrejas aí, de outra cidade, gostam muito de pescar no aquário dos outros. Evangelizar crente de outra igreja, gente. Pelo amor de Deus, gente. Faz isso não. Às vezes quer evangelizar até crente da própria igreja, infelizmente. Vai entender, né? Olha aí, pastor Amon. Então, nós dessa forma, nós não vamos estar contribuindo, nem essas pessoas, né, que fazem isso, porque não estão aqui na nossa igreja, não vieram no culto hoje, não vão estar contribuindo para o crescimento da igreja. Na verdade, vai estar negligenciando a ordem que Jesus deu, que é ide ou indo, fazei discípulos. Enquanto vocês estão indo, enquanto vocês estão vivendo, enquanto vocês estão trabalhando, enquanto vocês estão estudando, enquanto vocês, aquilo que diz lá em Números também, é andando pelo caminho, é deitando, é levantando, é almoçando, é jantando, é tomando café, enquanto vocês estão vivendo, vocês precisam pregar o evangelho a toda criatura. Então, o ide de Jesus é uma ordem, não é um pedido. Vocês já observaram isso? Que o ide de Jesus é uma ordem, não um pedido. E para a multiplicação das nossas células, depende da gente obedecer esse ide de Jesus, que é de ir e fazer discípulo. Então, o ide de Jesus, ele cabe a cada um de nós. Cabe a quem? Aos crentes. Fala assim para a pessoa que está do seu lado, cabe a você, meu irmão. Aí você vai virar para ele agora e vai falar assim, cabe a mim. Cabe a mim. O ide de Jesus cabe a mim. Eu preciso falar de Jesus. Então, é a decisão que ninguém pode tomar por nós. Só nós podemos tomar essa decisão de falar do amor de Jesus. Então, o ide de Jesus deve ser a prioridade na minha e na sua agenda. Nós precisamos entender que isso é prioridade. Não pode ficar em segundo plano. Precisa ser o primeiro plano em nossas vidas. Então, uma coisa bem interessante que eu gostaria que você frisasse nessa noite, que quem e aquele que Deus comissiona, Ele também capacita. Você sabia disso? Aquele que Deus chama, aquele que Deus comissiona, aquele que Deus chega lá e fala, é você, e aqui é para todos nós. A partir do momento que nós aceitamos Jesus, nós já temos esse chamado, Ele também nos capacita para isso. Então, por que você pode e deve discipular? Em primeiro lugar, se você quiser anotar, porque Jesus te deu autoridade para isso, e a palavra de Deus nos garante isso. Amém? Deus te deu autoridade, Jesus te deu autoridade. Lá no versículo 18 fala isso. Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. E nós somos co-herdeiros de Jesus. É aqueles que herdam junto. Amém? Que herdam, nós herdamos essa mesma autoridade. Nós herdamos essa mesma autoridade de Jesus. Então, por que você deve e por que você pode discipular? Porque você tem a autoridade de Jesus na sua vida. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Então, nós precisamos avançar cada vez mais entendendo que a mesma autoridade que Jesus tinha e tem, que Jesus discipulou os seus 12 lá atrás, nós também temos essa autoridade no nome de Jesus. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 a 21, diz que nós, em todo um contexto, mas eu não vou ler por causa do tempo, diz que nós somos embaixadores da parte de Cristo. O que o embaixador faz em outro país? Vocês sabem? O que o embaixador do Brasil faz lá na França, por exemplo? Ele representa o Brasil. Ele vai defender os direitos do Brasil lá no outro país. Ele está lá para representar o Brasil. Nós somos embaixadores de Cristo, diz a palavra de Deus. Paulo fala isso claramente em 2 Coríntios 5, 18 a 21. Eu sou uma embaixatriz de Jesus. Você é um embaixador, uma embaixatriz de Jesus. Então, qual é o seu papel?
representar Jesus nessa terra. Você precisa representar Jesus. Você está representando Jesus bem nessa terra? Será que você está representando Jesus exatamente como ele deve ser representado? Então, nós temos essa autoridade, nós precisamos entender que é uma responsabilidade. O pastor falou ontem também algo muito interessante, né, sobre a questão da dor de parto. Então, Gálatas 4,19 fala isso: meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Então, no discipulado, nós precisamos nos esforçarmos para formarmos o caráter de Cristo Jesus no outro. O discípulo, ele precisa se parecer com Jesus, não com a gente. Apesar que, às vezes, acabam os discípulos pegando alguns trejeitos aí do discipulador. Mas nosso objetivo, nosso propósito é fazermos discípulos iguais a Jesus, semelhantes a Ele. Então, esse é o nosso maior trabalho. Em segundo lugar, porque você pode e deve discipular, porque o ID de Jesus é a porta sempre aberta para construir novas vidas em Cristo. Gente, o discipulado é uma ferramenta maravilhosa que Jesus nos deu. Não foi algo que a Igreja Batista inventou, que a Igreja da Paz inventou, que outras igrejas que, né, adotaram de forma mais intensa essa questão do discipulado inventou. Foi Jesus quem nos deu essa ferramenta, que é a ferramenta do discipulado 1-1. Então, uma pessoa com autoridade tem maior liberdade para agir nesse mundo. E você tem toda a liberdade em nome de Jesus. Interessante que Mateus ele fala que Jesus, né, disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e da terra. Quanto de autoridade foi dada a Jesus? Quanta? Toda. Se foi dada toda a autoridade para Jesus e nós somos cordeiros dessa autoridade, que autoridade sobrou para Satanás? Fala aí, pensa aí. Estou fazendo bagunça aqui. Que autoridade sobrou para Satanás? Fala, irmão, que autoridade sobrou para o diabo? Nenhuma. Porque toda a autoridade foi dada a Jesus no céu e na terra. Não tem nenhum espaço na terra e no céu em que Jesus não tem autoridade. E se ele tem, nós temos. E se nós temos autoridade, nós precisamos ir fazer discípulos. Precisamos tomar posse, o que muitas vezes acontece com a gente, que a gente não toma posse dessa autoridade no nome de Jesus. Então, o ID é a porta da evangelização e do discipulado, que sempre deve estar aberta. Nós precisamos levantar os nossos olhos, diz a palavra de Deus, levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa, estão brancas para a colheita. As pessoas estão sedentas de Jesus, as pessoas estão querendo uma solução. E essa solução só está com a igreja, irmãos, não adianta. Não vai ser presidente que vai mudar o Brasil, não vai ser governador de estado, prefeito numa cidade. Não vai ser política que vai mudar o Brasil, é Jesus Cristo que vai mudar o Brasil. Então não adianta a gente colocar a nossa esperança em homens. Nós precisamos colocar a nossa esperança, a nossa fé em Deus. Agora, se eu ganho a minha cidade para Jesus, se as pessoas da minha cidade aceitam Jesus e são discipuladas, e elas estão sendo trabalhadas para que elas se pareçam cada vez mais com Jesus Cristo, como maravilhosa será essa cidade, quão maravilhosa será a Boa Esperança, em nome de Jesus. Porque a única mudança que realmente é mudança, a única transformação que realmente a gente pode chamar de transformação é quando uma pessoa aceita Jesus Cristo. Não adianta. Pode ir para centro de recuperação, pode fazer tratamento psicológico lá com um psiquiatra, com um psicólogo. Pode fazer o que quiser, mas o único que tem poder de transformar uma pessoa de dentro para fora é Jesus Cristo. É só Ele. Não tem outra solução. A única pessoa que pode mudar o caráter de um ser humano se chama Jesus Cristo. E o Espírito Santo é o único que pode fazer isso, irmãos. Porque você deve e pode discipular alguém. Porque a missão é para começar onde moramos, mas a visão é para alcançar as nações. Nós precisamos começar onde nós moramos.
Você que tem uma célula na sua rua, você que é um anfitrião, você que é um líder, o nosso primeiro alvo são os nossos vizinhos, são as pessoas que moram naquela rua, são os nossos familiares, são os nossos parentes, são os nossos amigos. Começa aqui, mas a intenção ou o propósito da igreja é ganhar o mundo todo. Não foi à toa que o Espírito Santo desceu justamente no Pentecoste, que era uma festa onde tinha gente de Roma, da Ásia, do Egito, de Elão e Pártia, de vários lugares. As pessoas ali se converteram 3.000 almas naquele dia, e essas pessoas foram falando de Jesus por onde elas iam. Esse é o objetivo, fazer discípulos de todas as nações até os confins da terra. Porque você pode e deve discipular. Porque o batismo é uma evidência clara de um discipulado segundo a vontade de Deus. Então, o caminho para uma igreja, né, a entrada para uma igreja é através do batismo. A pessoa foi batizada, ela aceitou Jesus, foi batizada, ela já pode, deve ser discipulada como um novo membro, como um bebezinho espiritual, como nós ouvimos aqui o pastor Danilo falando. É bom a gente observar que o verdadeiro discipulado, ele sempre vai passar pelo crivo do novo nascimento e pelo batismo. Quem quer e quem realmente deseja ser discipulado, em primeiro lugar, precisa realmente ter certeza que já aceitou Jesus no seu coração, porque só vai ser transformado o caráter com a ferramenta do discipulado naquele ou aquele que realmente já aceitou Jesus. Então, é muito importante a gente também entender isso na questão do discipulado. Então, iniciou sua vida se entregando a Jesus e vai continuar se entregando para um discipulado de maneira voluntária e completa. Porque o discipulado precisa ser voluntário. Eu perguntei aqui quem gostaria, quem não é e quem gostaria de ser discipulado. Por quê? Porque o discipulado ele precisa ser voluntário. O discipulador precisa querer discipular e o discípulo precisa querer ser discipulado. Senão não tem discipulado. Em último lugar, porque eu devo, né, e também posso discipular. Porque todos os ensinos de Jesus são acessíveis a todos que desejam segui-los. Uma verdade nas Escrituras é que as ordens de Jesus nunca serão pesadas para nós, amém? Porque Jesus diz lá que o fardo dele é leve. E que nós podemos trocar o nosso fardo pesado com o dele. Então, tudo aquilo que Jesus pede para a gente não vai ser pesado. Diz a palavra de Deus assim, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, e que é nascido de Deus, e todo aquele que ama o Pai, ama também ao que dele foi gerado. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos. Porque nisto consiste o amor de Deus. Em que consiste o amor de Deus? Está aí na tela? Tá não, né? Então eu vou falar e você vai repetir, por favor. Obedecer aos seus mandamentos, e os mandamentos não são pesados. Amém? Você crê nisso? Aquilo que Jesus nos ordenou, aquilo que Jesus nos deixou como missão, não é pesado. O que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo. Qual é a vitória que vence o mundo? A nossa fé. A nossa fé vence o mundo. Então, seja firme no discipulado, pois você dará conta do que você está ensinando ao seu discípulo. E você também, discípulo, vai prestar conta daquilo que você está aprendendo do seu discipulador. Então, nós precisamos ser fiéis aos ensinos de Jesus, aquilo que Jesus nos deixou. Só, irmãos, que muitas vezes, o que acontece? Tanto com os discipuladores, quanto com os líderes de célula. Às vezes, a sensação, né, em muitos momentos, é que nós não estamos preparados para essa tarefa. Quem é que tem essa sensação muitas vezes? Eu não estou preparado ainda, eu não vou dar conta. Pode ser sincero, irmão. É só um que tem essa sensação, mais um ali. Então o resto está todo mundo 100%, né? Porque às vezes a gente tem essa sensação que a gente não vai dar conta, que às vezes a gente acha que a gente não tem capacidade para discipular alguém, para cuidar de uma vida. Mas, irmãos,
o Espírito Santo vai usar você todas as vezes que você for discipular o seu discípulo de todo o seu coração. Toda vez que você for disposto, o Espírito Santo vai usar você. Uma coisa que eu achei muito interessante é que às vezes chega naquele momento ali e você não tem uma palavra nova, né, fresca para você dar para o seu discípulo. E aí, por que você não tem essa palavra nova e fresquinha? Porque a outra ainda está sendo digerida. A anterior que você deu para ele ainda está sendo digerida, ainda está sendo trabalhada. Porque o discipulado é vida na vida. Discipulado é gerar vida no seu discípulo. Discipulado é você, discipulador, depender totalmente do Espírito Santo. A direção não é nossa, o conselho não é nosso. A palavra não é nossa, é do Espírito Santo. Porque se a gente falar coisas da gente, da nossa opinião, daquilo que a gente acha, o que vai acontecer? O discípulo não vai ter vida, porque quem gera vida é o Espírito Santo. Quem gera vida é o próprio Jesus. Então, nós precisamos entender cada vez mais isso. Por isso que, às vezes, tem discipuladores que estão esgotados. Por quê? Porque acha, muitas vezes, que ele sempre precisa de uma palavra dele para o discípulo. E não é uma palavra nossa para o nosso discípulo. Precisa ser uma palavra do Espírito Santo para ele. Ele não precisa saber da minha opinião, ele precisa saber da direção do Espírito Santo. Então, é muito na dependência. Tanto a liderança de célula como o discipulado precisa ser na dependência do Espírito Santo no nome de Jesus. Então, nós precisamos entender que o discipulado muitas vezes vai querer renúncia. Mas o próprio Jesus não falou isso? Né? Pegue cada dia a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Às vezes a gente pensa que negar a cruz, aliás, que pegar a cruz e negar a nós mesmos, é simplesmente, às vezes, você não pecar mais. Mas não é só isso. É muito mais que isso. É negar o nosso eu, é negar o nosso desejo, é negar, às vezes, a vontade, muitas vezes, até de ficar em casa e não ir naquele discipulado. Isso também é negar a nós mesmos, por uma causa maior, por uma causa bem maior do que nós podemos imaginar. Então, nessa noite, eu gostaria de convidar você para você que tem se sentido cansado, você que tem muitas vezes se sentido esgotado, você que já pensou em parar de discipular, você que já... O Ed vai ministrar uma música para a gente. Enquanto ele estiver ministrando, eu vou pedir para que você venha aqui à frente, sem vergonha, sem... às vezes, o que as pessoas vão pensar? Não importa o que as pessoas vão pensar de você, o que importa é o que o Espírito Santo pensa de você, o que Jesus pensa de você, e que Ele quer renovar você nessa noite. Ele quer que as suas forças sejam renovadas. E eu gostaria muito de pedir isso a você. Só quem realmente tem passado por esse tempo, que às vezes já discipulava, ou já discipulou, não discipula mais, mas que gostaria nessa noite de renovar essa aliança, de dizer, Deus, eu quero ser um discipulador. Vocês viram que tem muitas pessoas aqui querendo ser discipuladas e que precisam ser. Os novos convertidos, aqueles que estão chegando na casa de Deus, eles precisam de pais e mães espirituais. E nós somos esses pais, nós somos essas mães espirituais. Então você que precisa e você que quer, nessa noite, se colocar mais uma vez à disposição do Senhor, e você que quer, sentir as suas forças renovadas, para que você continue discipulando, eu gostaria de convidar você para que você viesse à frente, enquanto o pastor Edric vai estar ministrando essa música no nome de Jesus. Ele me ajuda a ser quem falta muito para chegar. Ele me ajuda quando faço forças para caminhar. Ele não desiste porque ele não é homem pra mentir, e não se arrepende pois não é filho do homem como eu. Ele me ajuda a ser quem falta muito para eu chegar. Ele me ajuda quando faltam forças para caminhar.
Ele não desiste, porque Ele não é homem pra mentir. E não se arrepende, me entende além da vida aparente. Ele é o meu pastor e nada faltará. Ele é o meu pastor e nada faltará. O seu amor por mim me fez chegar aqui, mesmo tão cansado, desprezado, desprezível. Me fez estar de pé, rompendo pela fé. O seu amor me leva a pastos verdes, onde eu posso descansar. É isso que Jesus tem para você, pastos verdes onde você possa descansar. Não dependa de você mesmo. Não confie nas suas próprias forças para você discipular. Nós, por nós mesmos, nós não temos capacidade, mas Deus nos capacita. Deus nos capacita. Ele já nos deu toda a autoridade. E Ele quer nos usar no discipulado. Ele quer usar a sua vida. Nem que você discipule uma pessoa apenas, mas que você possa fazer isso de todo o coração. Lembre-se de Paulo. Paulo foi lá discipular. Barnabé, aliás, foi lá discipular Paulo. Ele nem imaginava quem seria Paulo, ou em quem Paulo se transformaria. Mas ele dedicou a vida. Barnabé não foi tão famoso como Paulo. Talvez você não vai ser tão famoso como seu discípulo será. Mas isso não importa. O importante é que você vai estar gerando vida em outra pessoa. O Espírito Santo vai estar usando a sua vida para gerar vida em outra pessoa. E Jesus está aqui para renovar as suas forças, para renovar o seu chamado. Ele está aqui nesse momento. O Espírito Santo está aqui para renovar você, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor por essa ferramenta tão maravilhosa que é o discipulado 1 a 1. Obrigada, Jesus, porque o Senhor nos deu essa ordem, esse ide, fazei discípulos, ide, ensine-as, batize-as. E nós estamos aqui para isso. Essa é a nossa maior e mais importante missão. É falar do teu amor, ensinar do teu amor, é transformar, ó Deus, pelo teu poder, as pessoas cada vez mais parecidas com o Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Tem pessoas aqui nessa noite, que estão aqui na frente, que de repente pararam de discipular em algum momento das suas vidas, exatamente porque se sentiram cansadas. Mas nessa noite eu clamo ao Senhor para que o Senhor venha de forma sobrenatural. A tua palavra diz que aqueles que esperam no Senhor serão, ó Deus, renovados como a águia. Correrão e não se cansarão. Senhor, nos ajude em nome de Jesus a continuarmos fazendo a tua obra, mas confiados no Senhor, Espírito Santo. Não é o nosso poder, é o teu poder em nós. Não é a nossa autoridade, mas é a tua autoridade em nós. É a tua presença, Espírito Santo, na vida de cada um de nós. E eu clamo ao Senhor nessa noite, para que o Senhor, ó Deus, renove as forças daqueles que estão discipulando. Renove as forças daqueles que pararam e querem, ó Deus, voltar a discipular. Porque há muitos, a seara é grande, está pronta para a colheita. E nós estamos aqui, ó Deus, para colhermos muitos frutos para o teu reino, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vem Espírito Santo sobre cada discipulador
nesta noite, para que eles tenham as suas forças renovadas, no nome de Jesus. Amém e amém e amém, Jesus. Aleluia! Fez estar de pé, rompendo pela fé. Seu amor me leva a pastos verdes onde eu Aleluia! Você pode voltar para o seu lugar, amém? Graça e paz, povo de Deus. Vocês estão bem? Amém? Pensa numa aventura hoje. Se não fosse Jesus, com 4 minutos, o pastor Danilo teria perdido o voo. 4 minutos para fechar o portão. Mas deu tudo certo, graças a Deus. Vamos lá? A gente vai tirar aqui 10 minutos para a gente fazer perguntas na sequência do nosso seminário. Hoje é o último dia. Então, diante da palavra que você ouviu, diante do que você já ouviu ontem, domingo, você pode fazer a sua pergunta, tá bom? O pastor Edric está aqui à minha direita, para você ir até ele e fazer a sua primeira pergunta, tá bom? Lembrando que não vale perguntas semelhantes ao que o pastor Renato fez ontem, né? Imagina uma situação, né? Eu tenho um amigo, né? Foi muito engraçado. Vamos lá, gente? Primeira pergunta, quem gostaria de fazer? Vamos lá. Enquanto o pessoal está pensando na pergunta, gente, o fato de que a gente aguardava o seminário discipulado para fazer alguns ajustes no discipulado, não significa parar o discipulado. É muito simples, né? Se o jogo está acontecendo, o jogo vai continuar sendo jogado. Que às vezes a gente arruma as desculpas daquelas bem esfarrapadas para dizer assim, não, eu estou esperando o pastor dar uma direção para ver como é que vai ser. Mas o discipulado continua. O discipulado continua independente, porque a direção ela virá depois. Vamos lá? Às vezes a pessoa ela está querendo discipular, mas ela pensa assim, não, já sou membro da igreja. Quando é que eu estou pronto para começar então? Quais são as características que ela olha e fala assim, não, estou pronto para chegar para o meu líder de célula e falar assim, quero um discípulo. Então, eu vou começar, a pastora continua, tá bom? Primeira característica para alguém chegar nesse nível de dizer, eu quero um discípulo, primeira coisa é que essa pessoa está sendo discipulada. Isso aí é a primeira característica, que ela precisa estar sendo discipulada. Não tem como você discipular alguém sem ser discipulado. Eu e a pastora Mara somos discipulados, já passamos por 3, 4 gerações de discipuladores. Pastor Fagundes foi nosso discipulador primeiro, depois pastor Evandro, efetivamente, pastor Jucimar também é um mentor na nossa vida, depois foi pastor Evandro, depois foi pastor Josué e agora o pastor Sabá. O que a gente sempre diz é, o discipulador, irmãos, nem sempre vai ser o mesmo discipulador para a vida inteira, mas o discipulado é para a vida inteira. Só que para cada realidade da vida você tem um nível diferente para viver, tá? Mas o discipulado é necessário. Então, a primeira característica é ser alguém que está sendo discipulado, né? Segundo, se ele está sendo discipulado, obviamente ele já está desenvolvendo uma vida com Deus, ele já está, né, alinhado com o coração de Deus, porque quando você fala discipular, a gente está falando de alguém que vai também mostrar na palavra, apontar na palavra. E aí eu até pego aqui, eu estou vendo alguns irmãos da Primeiros Passos, que às vezes eles pensam assim, poxa, mas eu acho que eu não estou pronto, porque eu conheço pouco da Bíblia. Gente, com aquela revista que vocês têm, da Primeiros Passos, vocês ganham pessoas para Jesus, vocês discipulam pessoas, porque aquela revista fala do reino de Deus. Então, a gente não precisa ficar temendo, você não tem que ser um teólogo para discipular. Resumindo, é isso. Uma outra, vamos dizer, exigência, porque é uma exigência, para você ser um discipulador, que você seja batizado, você seja membro da igreja, que você tenha um compromisso com a igreja, que você seja assíduo, tanto no culto de celebração, como nas terças-feiras, culto do poder, no Tadel,
que você esteja, de repente, né, de preferência, exercendo algum ministério na casa do Senhor, que você seja dizimista, fiel, ofertante. Porque quando você decide ser um discipulador, você vai estar gerando vida na vida. Se você ainda tem algumas pendências nesse sentido, não quer dizer que você não peca mais, não é isso. Mas essas questões já precisam estar resolvidas na sua vida. Por quê? Porque aquilo que você o seu discípulo vai observar, e o seu discípulo, a tendência é que ele imite aquilo que você está fazendo. Então, assim, ter uma comunhão com Deus, ser leal ao seu líder, né, ser leal à sua liderança. Então, tudo isso você vai estar gerando na vida do seu discípulo. Então, são exigências que realmente você precisa passar. E passar pela classe do discipulado 1 a 1. Isso. A classe discipulado 1 a 1 é uma classe que vai, assim, nutrir você de ferramentas de como discipular. Então, você vai ver que muita coisa que você pensa que é discipulado, muitas vezes não é. E muita coisa que você não pensa que é discipulado é. Tá bom? Vamos lá, Michele. Boa noite. Boa noite. Eu sou... Antes de mais nada, parabéns pela sua postura e posicionamento. Você sai do trabalho e vem direto para a casa de Deus. Você é um exemplo. Parabéns. Um grande exemplo, um excelente exemplo. Obrigada. Deus abençoe. Eu sou líder de célula e, graças a Deus, a nossa célula já multiplicou e agora, recentemente, ela multiplicou. E eu tenho 5 discípulas. E na minha célula tem pessoas com grande potencial e que querem ser discipuladas. Mas, infelizmente, eu não dou conta de discipular essas pessoas, mas eu gostaria muito de discipular essas pessoas. Ok. Como fazer? A pergunta? Como fazer? Tá, vamos lá. Vou começar, a pastora continua. Gente, a pergunta da Michele foi uma excelente pergunta. Primeira coisa que eu faria, vou falar de mim, eu observaria esses 5 discípulos, ou essas 5 discípulas, elas estão também engajadas em discipular outras pessoas? Porque se elas não estão, você vai precisar chamar e conversar aquilo que a gente chama do tete a tete. Aí você vai precisar liberar alguém, falar, olha, eu não posso, porque eu preciso dar continuidade ao legado que Deus tem dado à palavra e poder por causa do reino dele. Então você vai liberar alguém para poder abrir espaço para quem realmente quer crescer, ok? Isso aqui é uma regra geral, tá, gente? Isso aqui é importante. Mas não é assim, você deixar o discípulo de lado, brincando de esconde-esconde com ele. Ele liga para você, não, hoje não. Não é isso, é olhar nos olhos, sentar e falar, querido, eu já fiz isso muitas vezes, eu não vou continuar discipulando você, porque eu entendo que o que você quer, eu não consigo te dar nesse nível, né? Você quer mais um gabinete pastoral, então vamos fazer o seguinte, marca com o Vitor o horário do gabinete, eu separo o tempo, mas o discipulado não é isso, o discipulado realmente é para dar continuidade. Então, esse é o primeiro caminho. A segunda coisa que eu faria é o quê? É um GD, é um discipulado em grupo. Porque a gente botou muito na cabeça que o único discipulado que existe é 1 a 1. Veja bem, nós cremos numa visão ampliada do discipulado. Quando eu prego aqui no altar, eu estou discipulando por meio da mensagem. Quando o professor de EBD ministra uma aula, ele está discipulando por meio da aula que ele está dando. Quando o líder de célula ministra, ele também está discipulando. Então, o discipulado mais abrangente. Agora, a questão do discipulado 1 a 1, ele é vital, porque Jesus teve momentos particulares com cada um deles, né? João fala de segredos que só ele viu, só ele soube. Pedro vai falar a mesma coisa, né? Então, o discipulado 1 a 1, ele é necessário, é vital. Mas até que desse grupo, porque também, Michele, muita gente chega e diz, eu quero ser discipulado, eu preciso ser discipulado. Mas essa frase tem mais a ver, sabe com o quê? Eu preciso de alguém para ouvir meus problemas. Entende? Então, começa com GD. No GD, você vai ver quem realmente quer ser semelhante a Cristo, quem quer procurar Jesus como modelo. Aí sim, aí é hora de pensar e começar a trabalhar de forma mais profunda. Então, eu faria um GD. Como que eu vou fazer esse GD? Poxa, mais uma coisa na minha agenda? Não.
Eu posso fazer isso 30 minutos antes da célula começar. Se eles estão interessados, se elas, no seu caso, são mulheres, se elas estão interessadas, você combina com a gente. Chega 30 minutos mais cedo, que eu quero tirar um tempo com vocês. E aí você vai ministrar da palavra. Muitas vezes, se elas são mulheres casadas, você vai falar alguma coisa dentro da área do casamento, que muitas vezes vai tocar nas áreas da vida delas e vai resolver o problema delas, a necessidade delas. E cada vez Deus vai te dar uma palavra certeira, né, direcionada. Ok? Pastora, continua. Uma outra orientação é que se não tiver um discipulador, uma discipuladora dentro da própria célula, que se procure dentro da região. Ok? Se não tiver dentro da região, que é muito difícil isso acontecer, de não ter um discipulador, uma discipuladora dentro da própria região, claro que vai se procurar em outra região. Porque em alguma região deve ter algum discipulador que vai poder realmente tomar conta daquela pessoa específica. Mas a orientação é que, em primeiro lugar, se tenha o discipulador dentro da própria célula, porque fica muito mais fácil, até mesmo na hora de multiplicar a célula. Vai ficar mais tranquilo, porque o líder ele já vai sair com os seus discípulos. Então, vai ficar muito mais prático na hora da multiplicação da célula. Se não tiver como, de jeito nenhum, aí vai procurar dentro da própria região, porque, com certeza, Deus tem um discipulador para essa pessoa que está precisando. Em último caso, o GD, como o Rodrigo falou também, né? Isso. Uma coisa que eu estava conversando com o pastor Eibe. O pastor Eibe, por exemplo, ele tem uma célula funcionando na casa dele. Ele não é exatamente o líder de célula, porque o pastor Eibe tem uma agenda muito ampla, mas ele tem um pastor Eliel, que é o líder da célula dentro da casa dele. É uma célula, obviamente, estratégica, que muita gente, poxa, eu quero ir na célula do pastor, mas ele não é exatamente o líder, né? O pastor Eliel assume, mas ele opera. E aí o que acontece? Conversando com ele, estava falando assim, que muitas vezes as pessoas também, como no seu caso, estão dentro da célula, poxa, eu queria ser discipulado. O pastor Eibe começou a fazer o quê? A tirar um tempo, chamar um casal ali da célula, para comer com ele, ou então ele iria comer com esse casal na casa deles. E ali, naturalmente, já acontecia algumas palavras que vão chegando de encontro à necessidade deles. Então, às vezes, a gente não precisa criar uma agenda paralela ou maior para poder atender uma demanda. Mas o simples fato de estar junto. Lembre-se que Jesus, as coisas principais que Jesus fez com os discípulos foi comendo com eles. Leia Atos capítulo 1. Enquanto comia com eles, isso depois de ressurreto, tá bom? Significa que a gente vai comer depois, né, Cleuto? Cadê Cleuto? Você entendeu, né, Cleuto? Aí Cleuto falou assim, pastor, como é que vai ser? A comida vai vir direto? Não, irmão, a gente vai ter que trabalhar. Ele falou, trabalhar? Trabalhar. Adão trabalhava antes do pecado, gente, pelo amor de Deus. Né? Mas essa é uma outra história, né, Cleuto? Então, enquanto comia com eles, falava-lhes a respeito do reino de Deus e deu-lhes esta ordem: não se ausente de Jerusalém, até que venha do alto a promessa do meu Pai. Então veja, enquanto comia, Jesus ministrava. Jesus levou 40 dias, depois de ressurreto, depois de ter ressuscitado, vindo da morte, 40 dias ministrando na vida deles, comendo com eles. João 21, Jesus come na beira da praia com eles. Jesus está comendo com eles. Então o tempo todo, a gente pode estar ministrando. Eu acho que a gente às vezes gasta energia demais fazendo outras coisas que desfoca. Eu louvo a Deus que a palavra poder é uma igreja de comunhão. Eu vou na casa junto, está lá todo mundo junto, e vários irmãos lá, vários irmãos cá, é bacana. Mas eu acredito também que a gente pode ser mais específico, focando também na nossa célula. Só para encerrar, porque nosso tempo também já acabou. O discipulado ele também precisa ter hora para começar e hora para terminar. Porque às vezes o que cansa muito também, às vezes o discipulador, ou sobrecarrega um pouco o discipulador, é que às vezes é aquele discipulado de 1h30, de 2 horas. Não dá, gente. Então, assim, 1 hora, 50 minutos a 1 hora, né, por semana, se for 1 a 1, se for quem está chegando agora, o novo crente. Uhum. Então, cada caso é um caso, com certeza, mas o que eu estou falando aqui é do tempo. 1 hora estourando. A minha sugestão é de 50 minutos. Se for semanal, 50 minutos são suficientes. Porque semana que vem eu vou me encontrar de novo com ele. Então 50 minutos são suficientes.
É porque realmente, às vezes as pessoas têm necessidade de falar tudo. Só que se vocês pegarem numa conversa de 50 minutos, se você filtrar o que realmente é essencial para ser tratado, só 15 minutos. Os outros 35 minutos foram gastos, sabe como? Falando de alguém. Contando a história da vida de alguém. Então, filtra isso. E outra coisa, gente, vocês que discipulam, se a pessoa começa a falar muito da vida de alguém, discipulado é para falar dela. Não é para falar de outra pessoa. Não é nem para ela falar jamais do discípulo dela, a não ser que, com a autorização do discípulo, ela tem uma demanda que ela não dá conta e ela pergunta para o discípulo: eu posso compartilhar isso com o meu discipulador? Você me autoriza? Só para eu poder ter uma direção, porque eu não sei como te ajudar nessa área. Então, assim, no passado cometeu-se muitos erros, porque sem autorização, o discipulador procurava o discipulador dele para falar do discípulo. Então, isso não é o padrão nosso. Não é aquilo que está expresso na palavra, tá bom? Amém? Vamos para o segundo tempo?